Olá, seja muito bem-vindo ao programa em Destaque. Nós já estamos no ar aqui na Record News e também na TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Bom, hoje no programa nós vamos falar sobre estratégias de vendas e de marketing. Eu recebo um consultor especialista nessa área, o Alexandre Serrão. Vamos dar dicas e falar de um produto que ele desenvolveu para ajudar empreendedores, em especial nesse momento de crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. O programa em Destaque já começou. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Como eu disse na escalada, na abertura, hoje o nosso convidado é um consultor no setor aí de marketing, de vendas, mas também tem uma trajetória interessante, né? Ele é dentista, vai contar um pouco dessa história, como foi essa mudança e também dar dicas importantes de como superar esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de crise. É o Alexandre Serrão. Alexandre, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, Fabiano. Obrigado pelo convite. Obrigado pela audiência também, quem está em casa assistindo a gente. Prazer te receber aqui, Alexandre. Vamos contar um pouco da sua história, da sua trajetória. O Alexandre tem uma história muito interessante, né? Ele é dentista por formação, começou a atuar na área, mas depois teve um processo de transformação aí. Você mudou um pouco a linha, mas mesmo no início até ligado ao setor de odonto, né? Conta para mim essa história. Exatamente. Formei em 2004, né, aqui em Vitória, Espírito Santo mesmo, e segui o caminho aí do meu pai, minha irmã, já tinha dentista, já trilhando esse caminho há bastante tempo. Eu decidi atuar como dentista, seguir essa graduação e fiquei praticamente 6 anos, né, numa clínica familiar. E em 2010 eu decidi empreender, né, criar o meu primeiro empreendimento, né. Apesar de eu já estar empreendendo numa clínica em sociedade, esse seria o meu primeiro empreendimento solo, vamos dizer assim. Sua clínica mesmo? A minha própria clínica. Então, 2010 foi o primeiro empreendimento, né, Estúdio Odonto, uma clínica odontológica, e durante esse período eu identifiquei alguns problemas, né? Não somente na Estúdio Odonto, mas antes até na Clínica Corina, que era a minha clínica familiar. Sim. Que o dentista sofre muito com a posição de trabalho. E em 2013 eu fundei uma empresa que desenvolve equipamentos ergonômicos para dentista, chamado Ergodontics. Ou seja, o problema era na ergonomia mesmo, a posição que o dentista fica ali na hora de atender o paciente. Exatamente, aquela posição contínua, né? Uma contração dos braços contínua. E eu ficava muito cansado, eu cheguei a ter indícios de lesão. E eu decidi empreender, como você falou, dentro da odontologia, mas de uma maneira diferente, não montando uma clínica, então nem atuando com cursos, né, que é muito comum nessa área, mas criei essa empresa chamada Ergodontics e durante esse período ganhei muito know-how, fui começando a ganhar muito know-how nessa área de marketing, vendas, né, precisava vender o equipamento. Sim. Isso foi em 2013 até 2016, né, em 2016 a gente decidiu licenciar a patente do equipamento, a gente viu que não era viável a gente ter uma empresa para produzir apenas um equipamento e isso me deu muito tempo livre. Eu já tinha um sonho de empreender no digital, também ligado à odontologia. Sim. E eu e mais 2 sócios, a gente criou um primeiro marketplace de odontologia do Brasil, chamado Zoom Dentistas. Que a gente tinha como objetivo levar para o paciente informações sobre dentistas de uma determinada região que ele estivesse buscando para fazer um tratamento. Sim. Avaliação de outros pacientes, né, quanto que aquele dentista cobrava numa consulta inicial. Foi um projeto muito legal, recebemos aporte de investidores, de donos de clínica odontológica, eles acharam a gente lá em Salvador e vieram parar aqui e foi um projeto muito legal que também me ajudou a consolidar os conhecimentos da área de marketing e vendas. Sim. E em 2016, 2016 começou esse projeto, foi até o final de 2017. A gente teve alguns problemas com o Conselho Federal de Odontologia, que é uma tecnologia que não é tão bem compreendida e a gente teve algumas autuações, né, com relação ao Conselho de Ética. Aquela coisa do novo, né, Alexandre? Quando o novo, alguma coisa nova chega, gera às vezes aquela dificuldade de entender, de compreender e aceitar mesmo, né? Assusta. É uma coisa que tem acontecido com outras ferramentas da área médica também, tem o Consulta do Bem, mais umas outras 2 ou 3. A própria telemedicina, né, que foi por muito tempo questionada, hoje se tornou uma realidade e uma necessidade. Uma necessidade. Por conta da pandemia também. Exatamente. Então, se hoje a gente estivesse com os Zoom Dentistas, talvez estaria no nosso momento de escalar. Verdade. Numa linguagem mais técnica de venda, para quem está assistindo a gente, escalar é você replicar a sua operação e começar a contratar mais pessoas para a sua empresa crescer. Bacana.
Então, em 2017, a gente teve esse momento de decidir, vamos continuar enfrentando o conselho ou vamos decidir, vamos dar uma parada e esperar a coisa evoluir, as normas, né, a lei, tudo que dependia para a gente poder ter sucesso nesse aplicativo. E a gente decidiu, nesse meio tempo, implementar em outras empresas o que a gente aprendeu a implementar internamente. Porque a gente tinha muito sucesso em prospectar dentista para levar para dentro da plataforma, atrair paciente na internet. Afinal, hoje todo mundo está aí com o celular na mão, quem não está na internet buscando informação. Então a gente conseguia atrair paciente e dentista para colocar dentro da plataforma e fazer com que eles interagissem e vendessem consulta e fizessem um mercado ali dentro do marketplace. Ou seja, vocês já tinham todas as ferramentas nas mãos, né? Sim. Era só realmente talvez pensar como tocar o negócio dali para frente. Exatamente, porque hoje você tem muita ferramenta boa no mercado. A grande dificuldade é você encontrar uma forma de associar essas ferramentas em determinados momentos ali da jornada de compra, a jornada de compra, para quem está assistindo a gente, é um caminho que o potencial cliente percorre desde o primeiro contato com a empresa até a compra. E esse primeiro contato acontece, na maioria das vezes, no digital. Que a pessoa já entrou lá, já viu algum artigo no blog, eu produzo muito vídeo no YouTube, então viu o meu vídeo e aí cria aquela autoridade e vai entrar em contato. Então a gente estruturou essa jornada de compra muito bem no Zoom Dentista e vimos que, opa, isso é uma necessidade do mercado. Né? Do pequeno, do médio até do grande. A gente já está aí com 2 anos e meio já na estrada aí com a Marketing to Vendas, atendendo empresas do Brasil inteiro. E a gente já atendeu empresa muito grande que apanhava para organizar o comercial. E isso era porque essa mudança vai acontecer, já vem acontecendo, mas com essa pandemia, com essa mudança de hábitos que está acontecendo devido à pandemia, a empresa vai ter que migrar para esse formato. De ter as ferramentas, ter um vendedor trabalhando em casa remotamente e o gestor ter esse controle do que está acontecendo. E eu penso que uma ferramenta que vem numa hora muito interessante, né? Você falou que já tem 2 anos que vocês estão tocando aproximadamente isso, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio aproximadamente com esse negócio, ou seja, um pouco antes ainda dessa pandemia chegar. A pandemia que começou no final do ano passado, em outros continentes, mas no início desse ano, propriamente dito aqui no Brasil, em que as pessoas cada vez mais estão indo para o digital, estão usando e abusando, né, dessas novas maneiras de se comunicar, de interagir com o cliente. Ou seja, é como se você já estivesse se antecipando a esse momento, que é de dificuldade, é de crise, mas que nunca é impossível de fazer de um limão uma limonada, né? Mais ou menos isso, né, Alexandre? Exatamente. As empresas de tecnologia, elas têm uma necessidade ainda maior de ter essas ferramentas, porque elas já estão no meio tecnológico, então elas precisam encontrar uma forma de atender o maior número possível de clientes de maneira eficiente, converter em cliente e escalar, conseguir fazer com que esses clientes ativados comprem mais, indiquem, e esse é o segredo do processo comercial eficiente. É você trazer potenciais clientes através do marketing, da prospecção, converter esse potencial cliente em cliente e trabalhar a satisfação dele depois que ele comprou a primeira vez, para que ele compre mais e indique novos clientes. É aquela ideia da fidelização, né? De você tornar o cliente depois um cliente permanente, fixo, né? Exatamente. É essa a ideia. Exato. Tem muita empresa que vendeu, esquece o cliente. E aí o cara não compra mais. Não compra mais, porque o concorrente está se preocupando com isso e ele leva. Leva, né? E muita empresa que busca a gente já está no momento assim de desespero. O que é triste, a empresa ela tem que se preparar. Né? É lógico que essa pandemia pegou muita gente de surpresa. Então a gente está tendo muita demanda porque é isso que está acontecendo. É o momento de digitalizar o comercial e levar para um vendedor que está trabalhando em casa, um vendedor que nem precisa ir para a empresa, uma tecnologia que ele consiga performar, vender. Vamos falar mais sobre essa ideia de você aperfeiçoar o digital nas empresas, em especial o comercial no digital, pelo que você falou agora, né? Isso. É digitalizar o comercial, se assim a gente pode dizer no próximo bloco, porque, de fato, é um momento de dificuldade, um momento de crise, como a gente falou, pandemia, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas tentando criar um novo negócio, muitas pessoas empreendendo também nesse momento. Verdade. Né? Porque às vezes estão sem emprego, mas criaram aí um negócio pequeno, tentando, enfim, né, dar a volta por cima. Talvez seja a ideia, né? Talvez dicas que o Alexandre pode dar hoje que pode ajudar quem está em casa e que está nessa situação. Perfeito. É bem rapidinho, a gente volta já com o programa de destaque, não saia daí.
Muito bem, estamos de volta com o programa Em Destaque. Hoje recebendo em destaque o Alexandre Serrão, ele que é consultor em marketing, vendas. Hoje está contando um pouco da sua história para a gente aqui no programa. Uma história que eu achei muito interessante, né? Ele começou no negócio da família, vamos dizer assim, né? Que é uma clínica de odonto, né? Odontológica. Se formou em odonto também, começou a atuar, mas depois viu na área de vendas, na área de marketing, uma nova opção, uma nova possibilidade para a sua vida, né? Sim. E está contando um pouco para a gente sobre esse cenário também de pandemia e como esse negócio pode ajudar. O negócio que vocês criaram, essa estratégia, como a gente pode chamar? É um sistema, né? Um sistema de monitoramento, de ajuda para o empreendedor? É a construção de uma jornada de compra. Eu gosto de falar que é a jornada de compra. Todas as etapas que um cliente percorre, desde o momento que ele entra em contato com a empresa até o momento que a venda não acaba na venda, né? Até o pós-venda, para o ciclo continuar e a empresa ter cada vez mais clientes, que esses clientes comprem mais e indiquem novos clientes. Agora, Alexandre, isso vale para qualquer empreendedor? Aquele que tem um pequeno negócio, tem uma lojinha de, sei lá, de artigos para celular, vamos supor. Outra que tem uma grande empresa, uma indústria, uma fábrica. Vale para todo mundo? O sistema para vender é o mesmo? A gente tem 3 segmentos, é o comércio, a indústria e o serviço. E dentro dessas 3 categorias, o serviço pode ser para uma pessoa física, o comércio pode ser para uma pessoa física, a indústria geralmente ela vende para uma outra empresa. Então você tem aí, só nessa rápida conversa, 5 modelos de comerciais que você pode implementar. Em todos eles você tem que se preocupar em gerar oportunidade de negócio, em converter essa oportunidade de negócio em venda e fidelizar o cliente que você ativou. Essas 3 etapas. De uma maneira que pode variar, certo? Algum tipo de ferramenta, por exemplo, o cara tem uma loja, um varejo. Ele não vai, o ciclo de venda dele é muito rápido. Sim. O cliente vai, compra no balcão, é uma venda com ticket baixo e é um modelo de venda transacional. A gente tem o transacional e o consultivo. O consultivo, que é o que a gente tem ajudado mais, é uma empresa que vende serviço para outra empresa. Ou até mesmo serviço para pessoa física. A gente ajudou um médico recentemente de Itajaí, que faz cirurgia plástica. É uma venda que demanda de alguns contatos, a credibilidade que o potencial cliente tem que adquirir ao longo dessas conversas para fechar, para assinar o contrato. Sim. Então, basicamente, você tem esses 5 modelos, cada um tem alguma peculiaridade, mas a jornada de compra ela é a mesma, é gerar oportunidade, converter e fidelizar lá na frente. Isso vale, então, para qualquer negócio, aquilo que eu te perguntei, né? Vale para qualquer negócio. Vale para qualquer negócio. Sim. Ou seja, então qualquer empreendedor pode adquirir esse produto de vocês? Sim. Algumas a gente tem consultorias e serviços. Não são todas que se aplicam a todas, mas uma das soluções certamente se aplicam a todos esses ramos, né, esses segmentos de empresa. Alexandre, você falou sobre, no final do bloco anterior, sobre a digitalização do comercial. Achei muito curioso essa expressão que você usou. Porque, como a gente comentou, a gente vive um momento muito complexo com essa crise gerada pela pandemia, em que muitas pessoas estão trabalhando de casa, em home office, inclusive vendedores, né? Alguns que podem, né, trabalhar nesse formato, que não são de lojas físicas, por exemplo. Agora, como fazer essa migração? Porque eu acho que a crise, a pandemia pegou muita gente de surpresa. E as pessoas não estavam tão preparadas para isso, estavam? Eu acho que não. Eu acho que pelo reflexo que a gente está tendo, né, de busca, da curiosidade aumentada que essas pessoas estão tendo. Elas não vinham se preparando. É muito baixo o número de empresas que utilizam uma ferramenta como o CRM, né, que é o que a gente vinha conversando antes de começar a gravação, que é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente. Tudo muito planilha, tudo muito agenda. Então elas viram uma necessidade de migrar, porque é isso que você falou, o vendedor agora está trabalhando em casa, né? Até mesmo varejistas que agora estão buscando formas de marketplace, por exemplo, uma empresa que vende biquíni. Agora ela está indo para o Mercado Livre, ela está indo para a Amazon, que são os marketplaces, né? Os mercados digitais. Então todo mundo está tendo que migrar de alguma forma para o digital. Ou seja, está tendo que buscar o cliente de outra maneira, né? Porque antes ele ia até a loja. Agora o cliente não está indo tanto mais, não está saindo tanto mais. Exatamente. Tem um isolamento, né, para cumprir. Exatamente. Isso impacta toda a cadeia, porque o varejista não vende, a empresa que vende para o varejista também não vende e a indústria está com mercadoria que não vende. Então, essa pandemia ela trouxe um efeito que a gente nunca viu antes. Mas vai passar e a gente tem recurso para isso e eu acho que toda crise ela traz uma oportunidade, né, para melhor.
Sim. Então, é isso que você falou no bloco anterior, que tem muita gente que perdeu o emprego e precisa empreender. Sim. Então, a dica que eu dou para essas pessoas, né, que eu acho que é legal a gente levar para quem está assistindo a gente, dicas práticas. Claro. É buscar, estudar, né, jornada de compra, meios de gerar oportunidade, meios de converter essa oportunidade em venda e meios de fidelizar o cliente e buscar ferramentas. Hoje você tem muito conteúdo gratuito, é impressionante. Eu gasto grande parte da minha semana produzindo conteúdo gratuito para ajudar o empreendedor. Então, isso nas redes sociais mesmo, YouTube, marketing, Instagram? No YouTube, no Instagram eu utilizo muito, no LinkedIn, que é uma rede mais corporativa. Mais profissional, né? Então procure entender, né, o que é a jornada de compra e comecem a buscar ferramentas que te auxiliem ao longo dessa jornada. Tem ferramenta para prospecção, tem ferramenta para gestão de relacionamento, tem ferramenta para pós-venda, tem muita solução boa no mercado com custo acessível. Então essa é a primeira dica, né? Buscar conteúdos e ferramentas. Sim. E outra coisa é análise. Poucas empresas que eu conheço que a gente começa uma consultoria tem o hábito de analisar custo de aquisição de cliente, retorno financeiro, ROI, né, que é o retorno financeiro mensal daquela empresa. Sim. Não o LTV, né, que a gente falou que o LTV é o retorno financeiro médio que um cliente traz para a empresa. Sim. Quantas vezes ele compra, qual o ticket médio, isso você chega nesse número. Sim. Então, essa é a segunda dica. E a terceira dica é não desanimar com a porrada que vai vir. Porque tem muita gente que começa, implementa os processos, as ferramentas e quer resultado no primeiro mês, quer resultado no segundo. Não é tão rápido assim. Não é. E a gente tem uma média de 3 a 6 meses, que é o processo. 3 meses, geralmente, a gente implementa toda a jornada. Do terceiro ao sexto, a gente matura. E do sexto, você tá tendo bons resultados. Você já começa a colher esses frutos, né? Você vai ter o controle total. Tudo que a empresa precisa é ter essa jornada mapeada com as ferramentas certas, implementadas. Não, e a gente está falando de um exemplo que já foi testado, né? Ele está falando hoje, já atendeu mais de 70 empresas pelo país. Sim. E a gente vai entender um pouco até disso no próximo bloco, de como tem sido esses resultados dessas empresas, né? Que já estão fazendo esse tipo de consultoria. Hoje o programa está dando, acho que até uma ajuda para quem está em casa, quem está passando, às vezes, por dificuldade no seu pequeno negócio ou no seu médio negócio. Sim. Enfim, seja qual for, de como você pode virar essa página, né? E talvez até mesmo durante a pandemia tentar transformar, né, isso num resultado positivo para o seu negócio, né? Nós vamos para um intervalo, mais um intervalo, a gente volta já com o programa em destaque. Não sai daí, não mude de canal, é bem rapidinho. De volta com o programa Em Destaque, que hoje recebe o consultor em vendas e marketing, Alexandre Serrão. Alexandre, nos blocos anteriores você apresentou para a gente aqui um sistema, né, que você construiu, né, junto com outros sócios seus também, para ajudar a vender, a consolidar vendas, né? E como você usou um termo, a jornada de compra, né? Que eu achei muito interessante, que é todo o processo que engloba aí a compra, a prospecção, o atendimento, a venda, a consolidação. Exato. Muito interessante, né? Eu que sou leigo no assunto, né? Jornalista costuma futucar tudo um pouquinho para poder conhecer um pouco mais. Eu acho muito curioso esse sistema e como isso pode dar resultado financeiro para o cliente, para o empreendedor. Agora, a empresa de vocês já está testada. Você me falou que tem mais de 70 empresas que já fizeram a consultoria com vocês. Exato, a gente precisou criar um case, validar o nosso método, logo que a gente decidiu exportar esse processo do Zoom Dentista, a gente selecionamos algumas empresas para apresentar uma proposta. Eu tenho, né, uma rede de contatos boa e eu bati na porta de 5 empresários, foi muito interessante isso. E o Rafael Cássaro da Argalite, a indústria de tintas, comprou a ideia, a gente fez um laboratório dentro da Argalite, implementamos um time de apoio de vendas que tinha como objetivo dar suporte para o vendedor externo, criamos um saque mais reativo, proativo, né? Não é aquele saque que espera vir o problema para entrar em contato com o cliente. Implementamos o televendas, novos canais de vendas e naquele momento a gente viu que, a indústria vai se beneficiar muito desse processo. E a gente começou a bater na porta de outras indústrias. E aí, fechamos com a Nebrax, fechamos com a indústria de brinquedo em Manaus, começamos a pegar indústrias e
aplicamos com êxito o mesmo processo. Ou seja, é um modelo que começou aqui no Espírito Santo e que foi ganhando o país mesmo. Exatamente. E ao mesmo tempo que eu ia validando o processo nas indústrias, eu estava validando o processo na minha empresa, na M2V. Estava testando e aprovando, né? Consolidando o negócio. Exatamente. Aprovando nas indústrias o que eu estava vendendo e praticando o que eu iria vender para serviço depois. Sim. E foi o que aconteceu. A gente foi para o caminho do serviço, né? Empresas de tecnologia, né? Que vendem software como serviço, que é o SaaS. Empresas de serviço convencional, né? A Dickmann na Serra aqui, que vende, terceiriza mão de obra, commodity. Então a gente começou na indústria, fomos para serviço. O nosso foco sempre foi muito B2B, empresa que vende para empresa. Mas a gente foi buscado por uma empresa de São Paulo, como se fosse uma Tokstok, uma empresa que vende tickets altos, né? Trabalha com arquitetas, com parceria com arquitetos. E acabou que eu enxerguei que aquilo era um B2B, era uma venda para empresa mais do que para o consumidor final. Porque o cliente deles era arquiteto. Então, validamos assim em vários tipos de empresa. E o que a gente busca impactar logo que a gente... É o nosso indicador macro dentro de qualquer processo. É o quê? É ter uma diferença, custo de aquisição de cliente, retorno financeiro médio por cliente grande. Então, você imagina que eu pago R$1 para ter um cliente e esse cliente me traz 15 de retorno. Eu estou tendo uma diferença de 15 vezes. E aí eu tiro a margem de lucro, né, a margem de contribuição para ver quanto que é o meu lucro. E aí você começa a entender a lucratividade do seu negócio, que é basicamente quanto que você paga para um cliente e quanto que você tem de retorno. E aí você tem sua margem, seus custos operacionais, enfim. Então a gente busca impactar esses dois números e o retorno financeiro, que é o ROI. E é lógico, dentro de cada processo, a gente busca entender com a empresa qual que é o objetivo. Por exemplo, maior dor dentro da Argalite e de outras indústrias, é muito comum isso, né? Porque a gente viu uma dor comum em indústria, é manter o cliente comprando. Por exemplo, o cara... fidelizar o cliente. Fidelizar. Gestão de carteira de cliente. Então, o problema dele é lá na pontinha, né, da jornada, que é o pós-venda. É o pós-venda, né? Manter o cliente comprando. Então, a gente ajudou as indústrias a implementar esse apoio de vendas, porque normalmente é o vendedor terceirizado, né, o externo. É aquele cara que trabalha com um monte de marcas, porque é o que viabiliza ele rodar, né? O custo da venda presencial é muito alto. E dentro de uma empresa de serviço, o que a gente impactou mais foi lá na outra ponta, trazer cliente para dentro. Então você vê que quando muda o segmento, né, o modelo comercial, a necessidade ela muda também. Então acho que os indicadores que a gente tem que olhar global para qualquer tipo de empresa é o ROI, retorno de investimento, e a diferença entre o CAC e a LTV. Tentar diminuir o custo de aquisição e aumentar o retorno financeiro. É um cálculo aí que no final, de fato, vai dar o retorno e vai dar o lucro para a empresa, né? Eu acho que esse é o grande cálculo que os empreendedores precisam fazer e precisam se atentar a isso, né, Alexandre? Eu acho que é importante isso porque muitas empresas têm fechado no país, às vezes por falta desse suporte mesmo. Uma falta de uma consultoria, uma falta de entender como o sistema pode ser feito e por não conhecer, acaba o negócio não dando certo, né? Aí fecha as portas. Exatamente. Entra aquilo que você falou, tem que arriscar, porque você não tem retorno se você não investe. E tem empresa que está esperando o cliente vir, e o que vai acontecer? O concorrente que já está se preparando vai fechar as portas dessa empresa que está esperando o cliente vir passivamente. É preciso profissionalizar marketing e vendas. As empresas são muito profissionalizadas em gestão. Você vê que tem softwares de gestões maravilhosos, mas a parte de venda, tem muita empresa vendendo com planilha, vendendo com papel, com agenda. Isso está no passado. Isso está no passado. O vendedor, até o representante comercial, né, que trabalha com essas empresas, esse externo que eu falei, ele é uma empresa, ele é um PJ. Então esse cara, principalmente, ele tem que ter uma gestão, porque ele trabalha às vezes com 2, 3 marcas. Mas para qualquer cenário é necessário ter esse pensamento de eu preciso investir numa ferramenta que ela tem um custo, mas eu tenho que ter o retorno em cima desse investimento que eu estou fazendo. Tá certo. Olha, bom, gente, o tempo, infelizmente, está chegando ao final. Mas hoje a gente pode ter aqui, conversar, bater um papo bacana com o Alexandre Serrão, ele que é consultor em vendas e marketing, desenvolveu um sistema, né, para poder trabalhar exatamente isso com as empresas, empresa que vende para empresa, né, como você explicou, indústria que vende para as empresas, enfim, como que você estrutura isso, né? Toda a jornada de compra, eu aprendi as palavras, os termos técnicos aí do Alexandre. Tanto você estruturar essa jornada de compra para o negócio dar certo, né? Eu acho que é uma contribuição
também que a gente acaba dando. Sim. Em especial nesse momento de pandemia, de crise gerada aí pela pandemia do novo coronavírus. Alexandre, foi um prazer te receber aqui. Obrigado por ter vindo e obrigado pelas dicas valiosas para os nossos telespectadores, para todos nós também. Te agradeço, obrigado aí pela audiência. Quem quiser consumir um pouco de conteúdo gratuito, as redes sociais da Marketing Venda, posso falar aqui? Por favor. É o YouTube/Marketing2Vendas e no Instagram, @Marketing2, o número 2 Vendas. Vai encontrar bastante conteúdo relevante lá. Tá certo. Mais uma vez, então, muito obrigado, viu, Alexandre? Obrigado. Bom, a você de casa, muito obrigado pela audiência e pela companhia. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, a gente tem um encontro na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!